E os temas todos os senhores já imaginam: as reformas, nenhuma pauta nova, mas as pautas que já estão bastante discutidas e conhecidas no Congresso Nacional, as vacinas, claro, e o auxílio emergencial, as discussões que são prioritárias para esse momento. Nós vamos cumprir uma agenda básica e mínima no retorno do Carnaval. O Senado, com apreciação das matérias que estão, de novo, sob a responsabilidade daquela casa, e a Câmara, da mesma forma, com a reforma administrativa sob sua responsabilidade. Há uma perspectiva de retorno de alguns dispositivos que são inerentes a momentos de dificuldades, como que nós possamos ultrapassar, e o mais rápido possível, para que nós tenhamos tranquilidade no Brasil de enfrentarmos o problema da vacinação, da pauta econômica e da pauta social. São as três que preocupam o governo, o Congresso nesse momento. Serão tratadas com a maior rapidez possível, com transparência adequada, clara e com o maior esforço da Câmara e do Senado, para que a gente possa perpassar esse momento e dar garantia aos mais vulneráveis, conseguir alongar as filas de vacinação o mais rápido possível, com medidas legislativas que facilitem o trâmite das agências e das vacinas na Anvisa e, consequentemente, dar uma estabilidade econômica e previsível ao Brasil com relação às suas reformas. Este é o nosso entendimento, será o nosso esforço, e nós faremos o que tiver ao nosso alcance, conversando com os nossos líderes, os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem, todos juntos, possamos rapidamente influir e aprovar as pautas que o Brasil precisa, que a economia precisa, que o social precisa e que a saúde precisa. Eram essas as minhas palavras e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falará em seguida. Bom, boa tarde a todos. Essa reunião, quero agradecer ao presidente Arthur Lira pelo convite para que aqui estivéssemos, ao ministro Ramos e ao ministro Paulo Guedes. Nessa reunião nós externamos ao ministro Paulo Guedes e ao ministro Ramos o que é o desejo e expectativa do Congresso Nacional em relação a esse momento do Brasil. A prioridade absoluta é a vacina e auxílio emergencial. E só deixarão de ser prioridades quando a pandemia acabar. E dentro dessas prioridades é preciso entender como nós vamos alcançar, primeiro, fazer com que a vacina chegue a todos os brasileiros, e aí iniciamos uma medida importante, que foi a instalação da Comissão Mista de Orçamento, para aprovar o orçamento de 2021, que permitirá ter os recursos necessários para o combate e enfrentamento da pandemia, e a questão do auxílio emergencial. Há uma expectativa do Congresso Nacional, que é uma expectativa da sociedade, de que seja autorizado o auxílio emergencial. A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil. Isso é evidente, que nós precisamos ter essa observância fiscal. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e eventualmente no quarto mês de junho um auxílio emergencial. É essa a nossa expectativa, é esse o nosso desejo que externamos ao ministro Paulo Guedes e ao ministro General Ramos. Para que isso aconteça, é fundamental que o Congresso também faça a sua parte. E nós assim o faremos. E há um cronograma de trabalho que nós estipulamos, por exemplo, para a reforma tributária. Já na semana passada, eu e o presidente Arthur Lira, fazendo uma programação de apreciação da reforma tributária no decorrer do ano de 2021. Igualmente a reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira já cuidou de dar um andamento com um encaminhamento oportuno à Comissão de Constituição e Justiça. E de nossa parte no Senado, as propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial, número 186, a PEC dos fundos públicos, 187, e a PEC do Pacto Federativo. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo, para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil. Então nós temos essa compreensão do que é o papel do Ministério da Economia e da equipe econômica do governo, o que é o nosso papel no Congresso Nacional, e o que existe aqui entre nós é uma relação de confiança,
que cada um vai cumprir o seu papel para estabelecer esse protocolo fiscal e termos, enfim, o auxílio emergencial no Brasil. Então nós estamos com uma expectativa muito boa, vamos colocar nossas equipes para trabalhar no decorrer do Carnaval. Eu vou sentar com o relator da PEC, do Pacto Federativo e a PEC emergencial, que é o senador Márcio Bittar. Vou submeter ao Colégio de Líderes na quinta-feira essa proposta para que a gente possa adiantar essa pauta no Senado Federal. E aí no mês de março, no início do mês de março, a gente tem uma definição disso. É a nossa expectativa, é pelo que nós estamos trabalhando, e eu acredito muito que nós tenhamos um resultado muito positivo, que é conciliar o interesse público de ter o socorro a essas pessoas vulnerabilizadas com a responsabilidade fiscal a partir de um protocolo fiscal que demonstra que o Brasil é um país sério e que cuida das suas finanças. Então é esse conjunto de fatores que nos une aqui hoje e vamos ter a expectativa concreta de que possamos resolver isso nos próximos dias. Excelente, presidente. Boa tarde a todos. Foi muito bem dito, presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, presidente do Senado, senador Pacheco, Rodrigo Pacheco. Nós avançamos bastante exatamente no que foi dito aqui. O compromisso com a saúde, vacinação em massa e auxílio emergencial, e o compromisso com a responsabilidade fiscal, que é justamente o novo marco fiscal que representa o Pacto Federativo com essa cláusula de calamidade pública. Então nós avançamos bastante, extraordinariamente construtivo o clima entre o Congresso, o Senado e o governo, entre a Câmara de Deputados, o Senado e o governo, e nós estamos todos na mesma luta. Vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. Nós temos o senso e o compromisso de responsabilidade fiscal. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.